Está no ar pela TV Unifev, afiliada à TV Brasil, mais um programa Coletiva. E hoje, como não poderia ser diferente, o nosso tema é o coronavírus. A gente recebe informações de todos os lugares, mas ainda há muito o que aprender. Por isso, a TV Unifev convidou aqui hoje a infectologista doutora Thalita Tonini de Oliveira. Muito obrigada, Thalita, por ter aceito o nosso convite. E também o cardiologista Dr. Mauro Esteves Hernandes, do curso de Medicina da Unifev. Ele divide a bancada aqui comigo. Uma bancada um pouquinho mais vazia, né? Seguindo as normas do Ministério da Saúde. E para começar esse bate-papo, doutora Thalita, eu gostaria que você comentasse com a gente de onde surgiu esse vírus. Qual é a história dele? É um vírus novo? O coronavírus, o Covid-19, a gente pode dizer que ele é um vírus novo, mas ele não surgiu agora. A família coronavírus é uma família antiga, é uma família que nós já tivemos outras epidemias em relação ao coronavírus. Uma delas foi a SARS, em 2002 e 2003, que a China viveu essa epidemia. A gente teve o MERS, que foi um coronavírus que surgiu no Oriente Médio, e esse pessoal também sofreu uma pandemia grande com o MERS. E o coronavírus, o 19, que surgiu agora na província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China, esse coronavírus ele tem uma semelhança de 70% com o coronavírus SARS, que surgiu na época do SARS. E a gente sabe que ele tem uma semelhança muito grande com o coronavírus que contamina morcegos, cobras. Então, a gente sabe que é um vírus que surgiu dos animais, sofreu uma mutação e acabou infectando os humanos. Mas é um vírus novo. É um vírus novo. Mas seria como se fosse uma variação do mesmo vírus? É uma variação, é uma mutação do vírus que circula entre morcegos e cobras. Eles acharam uma semelhança genética muito próxima desses animais. E é um vírus muito parecido geneticamente com o vírus que circulou em 2003 e 2002. Mas ele é um vírus diferente, ele tem uma outra transmissibilidade, uma outra letalidade, uma outra virulência. É por isso que ele é chamado de novo coronavírus? Novo coronavírus. É um novo coronavírus. É interessante porque dentro dessa cidade de Wuhan, né, uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes e extremamente populosa, né, e a região, a província de Hubei, com mais de 60 milhões de habitantes, e algo que tomou uma proporção muito grande dentro daquela região, né, e no início, né, dentro dessas feiras que vendiam peixes e também vendiam animais vivos, e lá circulavam, né, as pessoas que circulavam, e daí se iniciou esse processo e essa, hoje, pandemia, mas na época essa doença, que é chamada Covid-19, né. Thalita, dentro desse cenário de inúmeras doenças que nós temos no mundo, e temos doenças que acometem o Brasil, grandes viroses, influenza, por que a Covid tem chamado muito a atenção ou esteja assustando mais? Qual que é a sua opinião em relação a... O coronavírus, o 19, o que surgiu agora, a gente sabe muito pouco ainda sobre ele em questões de características mesmo do vírus. Uma coisa que a gente tem certeza é que ele tem uma alta transmissibilidade. Então, ele transmite de uma forma extremamente rápida. O contágio dele é muito fácil, então muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo, e algumas de forma muito grave. Então eu acho que o que causa o maior pânico foi a velocidade com que ela se disseminou, a quantidade de pessoas que adoeceram, a quantidade de pessoas que procuraram os serviços de saúde ao mesmo tempo. Então eu acho que isso causa uma grande comoção, um grande pânico na população, principalmente da população acima de 60 anos, que é onde ficam os casos mais graves, né? Então, eu acredito que o pânico tenha sido muito por conta disso. E a gente vivenciou a situação da China, achando que talvez isso não viesse, né, não atravessasse o Atlântico, mas conforme a coisa foi saindo da China, passando para outras províncias, outros países... Então, eu acho que isso foi causando um pânico maior ainda, né? Como se fosse uma onda chegando cada vez mais próxima.
Então, eu acredito que esse colapso, que essa palavra é muito usada, né? Esse colapso, que é todo mundo procurando junto ao mesmo tempo o serviço de saúde, isso causa um pânico muito grande. Acho que ninguém está preparado para isso, né? Eu vejo que, como eles colocam, né, o achatamento da curva talvez fosse realmente uma resposta boa para você evitar com que todos procurassem o sistema de saúde ao mesmo tempo, né? Então, que ela fosse mais lentamente sendo transmitida, né? Apesar da sua transmissibilidade ser extremamente alta, mas que ela pudesse ir lentamente contaminando as pessoas. Seria o ideal esse controle, né? E desta forma, nós teríamos condições de atender gradativamente a essa população. A gente vive situações muito... A gente vive uma situação muito nova com o coronavírus, porque, diferente das outras doenças que a gente já conhece, o coronavírus, contra o Covid-19, ninguém tem imunidade. É um vírus novo, como a gente já comentou, né? Então, ninguém entrou em contato com ele. Então, a chance de se adquirir é extremamente alta. Porque não existe uma população, não existe uma comunidade, não existe uma pessoa que tenha imunidade, que vai ser imune a este vírus. Então, realmente é um vírus de disseminação, assim, um alastramento completo. Claro que tem pessoas que vão adquirir, não vão sentir nada e vão criar imunidade, e isso vai passar. Então, alguns especialistas falam que no ano que vem ele vai ser um vírus como qualquer outro sazonal. Como um resfriado, como um resfriado, mas até lá a gente tem um longo caminho pela frente ainda. Gostaria que você comentasse como esse vírus ele entra no organismo do ser humano. O vírus, ele, como qualquer outro vírus respiratório, a gente tem a transmissão através de gotícula. Então, por isso que a gente sempre pede para que exista a higiene da tosse, né? Então, quando você vai espirrar, tossir, sempre ter um bloqueio na frente, né? Um lenço ou o braço, para a gente evitar a disseminação dessa gotícula. Porque nessa gotícula, que são pequenas partículas de saliva, contém vírus em grande quantidade. Então, esse espirro, essa tosse, quando você entra em contato com uma pessoa que está com o vírus, você pode adquirir facilmente isso e através do contato com as superfícies contaminadas. Então, relar numa bancada que esteja contaminada, numa maçaneta, até mesmo numa pessoa, com um abraço, com um beijo, você pode entrar em contato através da mucosa dos olhos, da boca, do nariz. Então, a gente sempre pede, tenha a higiene da tosse, não coloque a mão no rosto, não coloque a mão nos olhos, não coloque a mão na boca, porque essa é a porta de entrada. É assim que o vírus entra no nosso organismo. Né? Então, através dessas gotículas, dessas superfícies contaminadas, o contato com a mão. E uma vez que ele entra, que ele contamina esse indivíduo, quais são os órgãos mais afetados? O coronavírus hoje a gente sabe que ele afeta principalmente os pulmões, né? Causando essa pneumonia nos pacientes idosos, principalmente. Alguns estudos falam sobre os rins e sobre o coração, e outros sobre o sistema digestório. Então, o intestino, eles acreditam que existe uma colonização intestinal também. Isso não está muito bem definido, mas principalmente pulmão, rins e coração, que são os estudos que mais tem sobre o vírus. Acho que o Mauro pode falar um pouquinho melhor sobre a infecção do coração. Em relação ao coração, ele pode manifestar de algumas formas. Temos poucos relatos ainda, porque são poucos estudos, né? Mas, assim como outros vírus tinha o tropismo, ou seja, tinha facilidade para chegar ao coração, o coronavírus também. E no coração, ele provoca uma cardiomiopatia, ou seja, um acometimento desse músculo cardíaco como um todo, que pode levar tanto à insuficiência cardíaca, ou seja, perda de força desse coração, abruptamente, agudamente, e aí se torna uma situação mais séria, mais grave. Ele pode provocar arritmias cardíacas pela própria resposta inflamatória dentro da célula cardíaca. Ele pode ser ali focos de arritmia e algumas arritmias podem ser fatais. Então, se nós pensarmos, e aí a gente consegue entender porque o paciente cardiopata, por exemplo, ele é um paciente de risco. Porque você imagina se eu tenho um problema de coração, eu já tenho um coração um pouco mais fraco. Eu tenho lá insuficiência cardíaca,
porque eu sou portador da doença de Chagas, na forma cardíaca. E meu coração já tem uma força diminuída. E aí eu contraio o Covid-19 e ele tem um tropismo, passa pelo meu coração e eu faço uma insuficiência desse coração aguda, que já era insuficiente. Então isso são fatores que pioram a condição do paciente, tornando esse paciente mais grave ainda. Então, dentro desse cenário de acometimento cardiovascular, para nós ele se torna extremamente importante, né? Porque nós não sabemos a resposta de cada um, né? A resposta ao trauma, ao processo inflamatório que cada um vai ter. Então, de repente, esse coração pode realmente não suportar ou evoluir com uma piora dessa comorbidade, dessa outra doença prévia que ele tinha. Tá, ok. Thalita, agora essa questão de como o vírus se manifesta, né? O curso da doença em cada indivíduo. É muito diferente pelo que a gente observa, né? Tem alguns que são assintomáticos, tem outros que só têm uma tosse, tem outros que têm todos os sintomas. Como é que tem sido isso? E uma vez infectado, em quanto tempo esses sintomas começam a aparecer? Vamos supor que a pessoa não seja assintomática, ela vai aparecer algum sintoma. Em quanto tempo isso leva para aparecer? Então, desde quando a gente entra em contato com o vírus, a gente tem uma média de 2 a 14 dias para apresentar os sintomas. Por isso que quando a gente pede para o pessoal fazer o isolamento domiciliar, a gente coloca os 14 dias, que é o tempo de aparecimento, até o tempo máximo que pode aparecer os sintomas. Os sintomas realmente são bem variados. Nas crianças, a gente vê que isso não aparece como um sintoma importante. Alguns relatos na China dizem que as crianças têm coriza, mas aqui no Brasil a gente não evidenciou isso ainda. A grande maioria das pessoas serão assintomáticas, não terão nenhum sintoma da doença, mas quando apresentam, esse sintoma geralmente vem acompanhado de febre, tosse, que são os dois principais sintomas. Então, a febre tem que estar presente, é isso que todo mundo tem que ter em mente, porque muita gente confunde a gripe do coronavírus com um resfriado comum dessa época do ano. É muito semelhante, né? Muito semelhante. É muito difícil realmente distinguir, mas a febre tem que estar presente, porque ela é um fator... Tem não, né? Na verdade, na maioria das vezes está presente. A tosse é muito presente e a falta de ar. O coronavírus é um vírus que acaba diminuindo a oxigenação no sangue, então causa dessaturação, que a gente chama, e o paciente acaba entrando numa fadiga respiratória, ele tem falta de ar. Ele começa a ter dificuldade para exercer as atividades que ele faz normalmente no seu dia a dia, ele começa a ter dificuldade respiratória mesmo. Então, isso é um sinal de alerta, né? É um sinal de que ele tem que procurar uma unidade para ser avaliado, para ser melhor avaliado. Então, esses são os sintomas mais presentes que a gente tem visto, mas tem outros que são menos presentes, como dor de cabeça, pode cursar com diarreia, pode ter vômitos, pode ter dor no corpo. Então, é uma coisa que pode estar presente também, em menor porcentagem, mas tem. E uma vez contaminado esse indivíduo, quanto tempo os sintomas levam para desaparecer? Olha, a gente acredita que demore o mesmo tanto de um resfriado e de uma gripe comum que a gente já tem na sazonalidade. Então, por volta de 7 dias que a gente acredita que vai demorar para desaparecer esses sintomas. Mas a transmissibilidade do vírus ainda é desconhecida. O tempo de transmissão, o tempo que ele ainda leva para contaminar outras pessoas, a gente sabe que ele contamina durante os sintomas. Então, a pessoa que está apresentando tosse, espirro, que tem febre, essa pessoa está transmitindo o vírus. Mas o tempo que ela vai, por exemplo, o assintomático, por quanto tempo ele transmite o vírus, isso ainda é desconhecido. Por isso, do risco, né? Em relação à febre, né? Os estudos falam, porque a gente tem a maior parte dos estudos ainda são os pequenos estudos chineses, alguns americanos já, dizendo que a temperatura, a maior parte é acima de 38 graus, porém tem aí em torno de 20%, que é uma temperatura mais baixa, seria entre o 37,5 e 38 graus, né? Talvez isso possa ser um fator de confusão, você entende dessa forma? Eu entendo. Eu acho que isso é uma coisa que vai confundir bastante. Primeiro porque a gente não sabe como esse vírus vai se comportar no calor. A gente não sabe... Na China, eles colocam a febre como quase que um fator
assim, de exclusão. Então, tem muitos trabalhos que mostram que a febre é presente em 80% dos casos. Então, acaba sendo até um fator de exclusão, porque provavelmente o paciente que não apresenta febre, ou ele é muito idoso, ou ele é completamente assintomático. Mas eu acredito que a febre é uma coisa que todo mundo está colocando como divisor de águas, mas eu acho que ela pode não estar presente. Então, ontem mesmo eu vi uma reportagem de uma infectologista de São Paulo, que ela diz que o que eles têm visto em São Paulo é que muitos pacientes não apresentam febre também. Mas o fator mais marcante é a falta de ar. Sim. É a falta de ar. A falta de ar, pelos trabalhos que eu pude observar, ele coloca como ela é progressiva a partir do 5º, 6º dia, atingindo o ápice em torno de 10 dias do início dos sintomas. Isso. Talvez esses seriam os pacientes com risco maior, né? Mais e ele elevado. Fica com essa falta de ar constante ou é uma coisa que vai e volta? Progressivamente pior. Ele vai começar com uma falta de ar leve, como se você estivesse passando por uma congestão nasal que não te deixa respirar. E você vai progredindo isso até você não conseguir fazer as atividades rotineiras, tomar um banho, ir até a cozinha tomar uma água. E aí é o momento de procurar ajuda médica. É o momento até antes, né? Porque nessa hora já está mais avançado ainda. Então, eu acho essa que é sempre a dúvida, né, Thalita? Quando procurar essa ajuda médica, né? Quando optar por se medicar em casa, se automedicar? Não sei se pode, mais uma pergunta também. O que fazer em sintomas brandos? Que você acredita que seja um resfriado, talvez uma tosse, uma dor de garganta? E quando procurar essa ajuda médica, de fato? Assim, eu acho que o Mauro até vai ajudar bastante a complementar isso, mas assim, nós da comunidade médica, a gente recomenda que todo mundo que for se automedicar em casa, porque você tomar uma medicação em casa sozinho, por conta própria, é sempre um risco. A gente sempre orienta os pacientes a ter uma orientação médica, a procurar um atendimento. Às vezes você vai tomar uma dipirona, tem muita gente que toma dipirona errado, que toma de 2 em 2 horas. Então, assim, a orientação é sempre importante. Nos sintomas leves, você consegue tratar dos sintomas leves em casa, mas com orientação. Né? Que muitos de nós, e na população mesmo, né, como um todo, medicamos para a febre, um filho nosso. Né? Vamos colocar tanto nos profissionais da área da saúde, como os profissionais que não são da área da saúde. Né? Então, medica, veio lá, 38 graus de temperatura, 38,2, medicou, porque já passou pelo pediatra outras vezes, né? E muitas vezes o pediatra orientou, olha, se você tiver uma febre, você pode dar uma dipirona ou um paracetamol, de acordo com o paciente. Entretanto, se persistir os sintomas ou qualquer situação que te alerte, é imediatamente procurar auxílio médico. O Ministério da Saúde, a própria Secretaria de Saúde, disponibiliza alguns telefones. Isso também tem ajudado? Tem. Tem ajudado bastante, porque a gente evita, né, que o deslocamento dessas pessoas para o serviço de saúde, evita aglomeração no serviço de saúde, e a gente consegue orientar os sintomas leves, consegue orientar, procurar o serviço, dependendo dos sintomas que a pessoa relate no telefone. Então, eu acho importante, eu acho que os canais de comunicação existem para serem procurados, né? Para tirarem essas dúvidas. Mas eu concordo muito com o que o Mauro disse. Nós, brasileiros, a gente tem uma farmácia em casa, né? A gente tem uma dipirona, a gente tem um paracetamol, a gente tem um ibuprofeno. E a grande massa, a grande maioria, sabe utilizar, sabe usar, sabe que tem, sabe que serve para febre. Mas é aquilo que o Mauro falou, persistiu os sintomas, talvez não seja mais só uma dipirona. Então, tem algum desses medicamentos que os médicos têm orientado a não usar de jeito nenhum? Nesse momento, o que a gente não orienta é utilizar as medicações que nós estamos usando para os pacientes graves. Né? Que nós, brasileiros, não, mas o mundo está usando, por exemplo, a cloroquina para o paciente grave. Isso não está indicado nem para você prevenir a infecção e nem para você tratar sintomas leves. Muita gente precisa dessa medicação para tratar outras doenças.
E essa medicação desapareceu do mercado momentaneamente por conta do desespero das pessoas de achar que isso é a salvação. E não é. Né? Ele tem, sim, efeitos colaterais importantíssimos e é com isso que a população tem que ter cuidado. Nesse momento, eu acho que, eu não sei se o Mauro pode até falar melhor, teve um levantamento de medicações antihipertensivas que não poderiam ser usadas, mas isso Sim. caiu. No começo, pelo vírus entrar nas células através da enzima conversora, que é num sistema que a gente chama de sistema renina-angiotensina-aldosterona, que faz uma série de controles no nosso organismo, por ele entrar através dessa célula, dessa enzima, postulou-se que essas medicações que inibiam a enzima poderiam exacerbar essas células e favorecer a entrada maior ainda, né, do vírus. Mas tudo isso é muito preliminar, nós não temos estudos que estão acompanhando esses pacientes e que poderia falar assim, hoje é proibido usar um inibidor da ECA ou um bloqueador desse sistema renina-angiotensina. Então ainda realmente é muito preliminar e os pacientes que usam essas medicações são pacientes de risco, são os cardiopatas, são os hipertensos e que de repente a suspensão abrupta poderia descompensar em massa essa população, que são medicamentos que comprovadamente reduzem mortalidade na insuficiência cardíaca, por exemplo. Então a suspensão realmente é muito grave, acho que nós temos que tomar muito cuidado, muita coisa está saindo, está se publicando, nós temos que esperar a comunidade científica, né? Votuporanga vai participar de um estudo, eu, a Thalita e mais 2 colegas da parte médica tivemos a oportunidade de receber esse convite, que é um estudo avaliando as medicações que a Thalita colocou agora para nós, né? Hidroxicloroquina, azitromicina, grupos paralelos, enfim. Então, nós precisamos de estudos. Os estudos que falam dessa medicação e que postularam que poderiam ser benéficas são estudos muito pequenos e que faltava um certo rigor metodológico para se fazer. Agora vem um estudo grande, chefiado pelo grupo do Albert Einstein e outros hospitais, que estarão trabalhando com essa pesquisa para avaliar a eficácia e segurança desses medicamentos no Covid-19. E o que a Thalita colocou é de fundamental importância, Fabiola. Muitos pacientes deixaram de receber a medicação porque não acham agora para comprar, porque a população foi e comprou correndo a hidroxicloroquina. São medicamentos que têm inúmeros efeitos colaterais. Doutor, Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E, se possível, o apelo que vários colegas têm feito, devolvam. Tem muita gente que precisa desse remédio que comprovadamente era eficaz. Exatamente. A gente precisa de conscientização nesse momento, né? Uma conscientização geral. Doutor, em que pé que está a questão das vacinas, dos estudos de vacinas? O senhor comentou de um estudo agora em andamento. Como é que a gente está? Estamos longe ainda disso? Eu acho que já tem até uma vacina sendo aplicada já, né, nos Estados Unidos, aplicada em termos de teste, né? Eles já estão testando, mas para comercialização dessa vacina, para chegar ao nosso uso, ainda demora um ano. O Mauro tem mais experiência com pesquisa de vacina, mas demora em torno de um ano e meio ainda para chegar à comercialização. Então, eu acho que a gente vai ter uma vacina, a gente vai contar com isso, com certeza teremos uma vacina. Eu tenho muita fé nisso, eu acho que, não é nem fé, eu acho que as pessoas têm conhecimento técnico hoje suficiente para criar uma vacina. A questão de um ano para a ciência é muito rápido. Um ano, tem coisas que demoram 4, 5, 6, 10 anos para a gente comercializar. Então, em um ano você ter uma vacina disponível é maravilhoso. Mas, para esse momento que nós estamos vivendo, não. Eu não acredito que vai ter uma vacina. Então, eu acredito muito nas outras medidas, não medicamentosas, né? Que seria isolamento? Que seria o isolamento, que seria a questão de você isolar os pacientes sintomáticos, de você ter essa educação de não ir trabalhar doente, de não ir trabalhar resfriado, de evitar o contato com pessoas idosas quando você apresenta sintomas. Então, a gente não tem essa cultura, né? A gente não tem. Então, é muito difícil você conter a população dentro de casa, porque a gente não tem essa cultura.
Mas o problema, a grande questão são os assintomáticos, né, Thalita? Eu acho que... Então, e os assintomáticos é a parte complicada realmente. Então, é aquilo que a gente sempre conversa. Hoje, o Brasil ainda está no começo da epidemia, né? O próximo epicentro é os Estados Unidos, a gente já sabe disso, a coisa cresce geometricamente lá. Então, a gente sabe que nós vamos ser o próximo epicentro. A gente está tentando fazer de tudo para que isso não chegue com a mesma força que chegou na Europa e nos Estados Unidos. A gente adiantou a vacinação da gripe por conta disso. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas vacina agora, eu acredito que não. A gente percebe também, né, Thalita, que muda muito, né, o cenário. A gente está aqui hoje gravando esse programa, dia 27 de março, mas a gente sabe que ao longo da semana de exibição do programa, alguma coisa também pode ter mudado, né? A gente espera sempre que pro bem, né? Agora, Thalita, a questão das grávidas. Eu percebo muitas gestantes que elas estão preocupadas, né? Embora não tenham ainda muitos dados, como é que a gente está nisso, assim, nessa situação? E é transmissível ao feto? Depois que esse bebê nasce, tem alguma herança? A gente já consegue saber sobre isso? Então, não existem estudos dizendo que existe transmissão vertical da mãe para o bebê dentro da barriga. O bebê, ele se contamina quando ele já nasceu, quando ele está já com a mãe, ele pode se contaminar. Teve um caso na China de um bebê de 30 dias que foi positivo para coronavírus. E ele não adquiriu isso dentro da barriga da mãe, ele adquiriu isso na comunidade, né? Já no contato com outras pessoas. Mas esse bebê evolui super bem, assintomático, não aconteceu nada com a criança. Mas a gente não tem relatos de transmissão vertical. E a amamentação, por exemplo, dos lactantes, a amamentação não é contraindicada. Ela deve ser estimulada. Mas e aí, tem a transmissão pela amamentação? Se a mãe, pelo leite materno, não. O contágio é com a mãe sintomática, que tosse, que espirra, que tem coriza. Então é realmente pela saliva, Essa né? mãe, ela tem que usar máscara para amamentar o bebê que está muito próximo do rosto dela. E tem que higienizar as mãos para ter o contato com o bebê, para manipular o bebê, trocar uma fralda, dar um banho. Ela tem que ter essa higienização de mãos, né? Evitar a visita no recém-nascido, né? Evitar o contágio com outras pessoas na casa. Então, são esses os cuidados que a gente tem que ter, que são cuidados desde sempre, né? Que não mudam com o coronavírus. Doutora, e a questão das crianças, por que o vírus ele é mais ameno nas crianças? Olha, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber a resposta, até nós. Mas a gente tem visto, assim, todo mundo comenta no mundo todo que realmente é isso. O que se tem são só constatações. Nós não temos nós não temos crianças hoje internadas, não temos histórico nenhum. Na realidade, assim, não é que não temos crianças internadas, né? As crianças internam sim, mas a gente tem que lembrar que nessa época do ano, nós estamos no outono, o mundo acabou de sair de um inverno, né? Então, assim, as crianças internam por síndromes respiratórias próprias dessa estação do ano. Então, aqui no Brasil, a gente tem hoje, nessa época do ano, a gente tem circulação de H1N1, a gente tem circulação de hemófilos, que são os germes que podem contaminar a criança nessa época do ano. Vírus sincicial. Vírus sincicial respiratório. Tem um monte de outros vírus respiratórios que circulam e que causam internação de crianças, sim, por descompensação com asma, com bronquite, com bronquiolite. Então, e hoje não dá para a gente dizer é só H1N1, é só um vírus sincicial, a gente tem que testar para o coronavírus. Isso não quer dizer que temos crianças internadas por coronavírus, né? Então, a gente sabe que a criança pelo coronavírus não apresenta sintomas importantes. E quanto aos atletas, né, as pessoas saudáveis, assim, a gente tem esses sintomas também presentes neles? Muito. Os atletas da NBA relataram que foi a pior gripe que eles já pegaram na vida deles. Então, quer dizer, eles são sintomáticos. É uma gripe importante. Para quem apresenta os sintomas, ela é debilitante. Como qualquer outra gripe, que você tem vontade de ficar só deitado, não tem ânimo para fazer nada, tem dor no corpo, tem febre, tem indisposição, tem perda de apetite. Então, atleta, ele é um ser humano como outro qualquer.
Dizer que ele tem uma imunidade melhor do que as outras pessoas é relativo, né? Ele tem uma imunidade, ele tem uma qualidade de vida talvez melhor. Ele come melhor, ele tem um preparo físico melhor, mas doença é doença em qualquer pessoa. A questão, como você falou de imunidade, né? A questão da vacina da gripe, vacina contra a pneumonia, isso hoje ajuda num combate ao vírus? Eu acho que ajuda muito, porque quando a gente vacina as pessoas para gripe, a vacina da influenza, muita gente vira e fala assim, eu não vou vacinar porque toda vez que eu vacino contra a influenza eu pego gripe. A vacina, ela não é feita de vírus inteiro, de vírus vivo, né, para causar sintoma. Ela é feita de partículas virais, ela não é a causadora dos sintomas, né? A vacina ela é feita para impedir que as pessoas evoluam para formas graves da doença. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha vacinação contra a gripe, para que nós não tenhamos casos graves relacionados a H1N1, a outros vírus respiratórios, H2N3, que são os componentes da vacina da gripe. Então, se nós evitarmos que as pessoas idosas evoluam para formas graves que têm os componentes da vacina, se aparecer algum caso grave, muito provavelmente é um vírus novo. E aí a gente tem o coronavírus no cenário. Então, isso facilitaria muito a nossa divisão de diagnóstico. E se nós pensarmos que a gente está buscando achatar essa curva para que não tenha o pico, né, esses pacientes estariam sendo acometidos não pelo corona, mas pelo influenza, pelo H1N1, H2N3, estaria sendo acometido, podendo evoluir com a doença grave, ocupando leitos de UTIs, num momento, num cenário que nós estamos com o coronavírus, e precisando garantir a essa população o número de leitos. Então, você pede um alimento ou comprou esse alimento no supermercado, como trazê-lo para casa, para dentro de casa, como higienizar isso, coloca na geladeira, o vírus morre na geladeira, são muitas perguntas que o pessoal tem, né? Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. A gente deve sempre higienizar as coisas que vêm da rua, isso desde sempre, tá? Porque não só o coronavírus, mas outras coisas sobrevivem na superfície, embalagens, papelão, plástico. Por várias horas Por várias horas. O coronavírus em si, no plástico, ele sobrevive 72 horas. Tá? Então, como o plástico é talvez o material mais presente... Uma sacola, né? E no papelão ele sobrevive por 24 horas. Então, é uma coisa que a gente tem que trazer para dentro de casa, saber higienizar, principalmente bancadas, higienizar a nossa mão, higienizar embalagens. O vírus dentro da geladeira... não se sabe o tempo exato que ele sobrevive, mas se sabe que a refrigeração mantém ele vivo por mais tempo. Então, talvez se no plástico sobrevive 72 horas e tiver contaminação desse plástico, dentro da geladeira talvez sobreviva mais do que 72 horas. E qual produto utilizar nesse momento? Geralmente a gente utiliza dentro de casa o álcool, que é o mais próximo que nós temos, e o hipoclorito de sódio, que está presente álcool líquido. Desculpa, o álcool líquido, sem ser o gel, álcool líquido para limpar a bancada. Tá. E o hipoclorito de sódio, que talvez seja mais acessível hoje, né? Que é a Quiboa, que é a famosa Quiboa. Uhum. A gente faz uma diluição dela em água e usa ela para limpar chão, banheiro, superfícies, desde que tomar cuidado para não manchar tudo, viu, gente? Porque senão a dona de casa também fica bem nervosa de manchar o sofá, de manchar tudo. Então... Desinfetante em geral, detergente. Tem alguns desinfetantes que contêm o hipoclorito, então podem ser usados. Mas tem que sempre estar lendo se tem capacidade de bactericida, germicida, tem que sempre ler no rótulo se tem essa capacidade de eliminação. Thalita, e dentro disso, dentro dessa questão do que a gente tem em casa, do que é contaminado ou não, o vírus ele sobrevive em tecidos, toalhas, travesseiros? Não se sabe se ele tem tempo de sobrevivência no tecido. O que se conhece, o que se sabe é que existe contaminação na hora do profissional de saúde tirar a paramentação que ele está usando para examinar o doente, para manipular o paciente. Então, no momento de retirada da paramentação, pode haver o contágio do profissional de saúde. Por isso que a gente tem que sempre lembrar de higienizar as mãos sempre que tirar toda a paramentação e tomar os devidos cuidados na hora de chegar em casa, tirar a roupa. Essa recomendação a gente sempre deu, né, para os profissionais de saúde, de tirar a roupa na hora que chegar em casa, tomar um banho.
e tudo mais. Agora, no tecido, o tempo mesmo de sobrevivência, a gente não tem estudos dizendo o tempo de sobrevivência desse vírus no tecido. E quanto às máscaras, qual é a eficácia delas, assim, em qual momento ela é recomendada para as pessoas? E ela, feita de um tecido comum em casa, ela também funciona? Vou até pedir para o Mauro me ajudar nessa resposta, mas hoje a gente tem vários tipos de máscaras que têm diferentes equivalências, tá? Mas a N95, que é a mais famosa no meio dos profissionais de saúde, ela é usada quando a gente vai fazer o exame físico no paciente, olhar a orofaringe, coletar o exame de swab para testar o coronavírus, quando a gente está com os cuidados do paciente em UTI. Então, essa N95 é utilizada nessa parte. A máscara cirúrgica, que é a branquinha, normal, que a gente vê todo mundo usando, ela é utilizada para impedir a disseminação de gotícula. Então, ela é indicada para quem tem sintomas da doença e para o profissional de saúde que vai entrar no quarto de um paciente que esteja sem ser em UTI, que esteja internado, para fazer os cuidados desse paciente, para evitar o contágio com gotículas. A máscara de tecido feita em casa, feita de maneira caseira, ela não tem a gramatura necessária para impedir o contágio. Algumas pessoas utilizam ela para evitar, para ir no mercado, para ter essa sair na rua ou ficar em casa. Mas ela pode isolar um pouco essa saliva, ela isola, né, no sim. momento do... Ela isola, sim, mas a gente tem que manter um distanciamento, né, social nessa parte. Não pode ter abraços e beijos e... Qual é a opinião de vocês quanto à estrutura do Brasil? Estamos bem estruturados hoje? Estamos agindo de acordo? Assim, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que nenhum lugar no mundo está estruturado para uma coisa dessa. Eu acho que o Brasil não é diferente. Mas eu acho que nós temos, assim, nós estamos no caminho certo. Eu acho que a gente está mobilizando todos os esforços para que a gente tenha o melhor cenário possível. Eu acredito muito na conduta do ministro da Saúde, eu acredito muito nas condutas que ele está tomando, que o governo está tomando em relação a tudo isso, a mobilização de leitos, a compra de equipamentos, dentro do possível, porque não se acha nem equipamento para se comprar, não está tendo tempo hábil para nada no mundo todo. Então, a gente vê a Itália pedindo emprestado respiradores da China. Então, eu acredito que isso vai vir também, a mesma onda que vem com o vírus, eu acho que é uma onda que vem com a ajuda de todo mundo para todo mundo. Então, eu acho que vai vir ajuda da China, vai vir ajuda da Itália, vai vir ajuda da Espanha, vai vir ajuda dos Estados Unidos. Eu acho que todo mundo agora é momento de se ajudar, né? De tentar conter essa situação. E eu acho que o Brasil está no caminho certo. Eu, particularmente, acho que a gente está fazendo um esforço grande e está sendo... Assim, acho que a gente está tendo algum sucesso. Como seria isso? Hoje, qual é o cenário que a gente está vivendo? Temos como enxergar isso de maneira com expectativa boa, com esperança? Fabiola, segundo o nosso ministro da Saúde, que tem feito um trabalho muito bom, nós estamos iniciando a crise agora, devemos atingir aí nos próximos 15 dias, talvez aí estaremos subindo essa curva, né? Poderemos estar chegando aí no ápice em torno de 15, 20 dias. Mas existe um esforço incansável de todos para que não tenha o boom da crise. Nós fizemos o isolamento social, mesmo sabendo as dificuldades econômicas que o nosso país possui, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, diferente da China, duas grandes potências. Mas nós fizemos, dentro das dificuldades. Talvez, Fabiola, no desenrolar dessa história, nós teremos que começar a pensar entre isolamento social, distanciamento social, isolar os pacientes as pessoas de alto risco, e aí começar gradativamente fazer o distanciamento social dos outros, né? Mas no momento que foi decidido pelo isolamento social, tem se buscado. Nós temos ainda dificuldades, né? Como a Thalita mencionou no início da entrevista, pela questão dos costumes do brasileiro. O brasileiro, ele é amável,
Ele é de cumprimentar e beijar. Então, hoje, você chegar e É parar até e não estranho, né? abraçar, Quando é a muito gente estranho. chega para cumprimentar outra É pessoa e muito não... estranho, mas a população está aderindo. Né? Isso é Está importante. aderindo, a população está aderindo. Se nós formos falar dentro das dificuldades, poxa, a população está contribuindo. Ah, mas nem todo mundo. Mas nunca nós vamos satisfazer todos. A E todos. Mas tem... mesmo os mais resistentes estão começando a ver que as mortes lá em cima estão acontecendo muito. 600 e tantas mortes na Itália. 700 mortes na Espanha. Eu acho que esses exemplos nos ajudaram também, né? Justo. Então nós estamos aprendendo, infelizmente, na dor. Então, a gente torce e quer ser muito otimista que essa epidemia, que essa pandemia não chegue em todo local, né? Em todo o país. Graças a Deus a gente é um país territorial, né? Então talvez se a gente manter esse distanciamento social, se a gente mudar a nossa cultura, talvez a gente consiga controlar. Nós temos a preocupação muito grande por conta da desigualdade, né, Fabiola? Então, dentro da desigualdade, você imagina um coronavírus pegando uma favela no Brasil. Nós temos preocupação muito grande, né? E os hospitais estão mudando, redimensionando o fluxo rapidamente. As unidades básicas de saúde redimensionando, formando hospitais de campanha. Unidades básicas sendo transformadas apenas para o atendimento para pacientes portadores de resfriado, que poderia ser um coronavírus, ou ser uma gripe, influenza, enfim. Existe uma movimentação, né? Eu acredito que se nós fizermos a nossa parte, a gente pode rapidamente, muito em breve, estar saindo do isolamento social e talvez indo para o distanciamento social e retornando gradativamente. Mas precisamos fazer a tarefa agora e seguir as regulamentações, seguir a nossa instância superior, seguir o Ministério da Saúde. Doutora Thalita, dentro do que você tem estudado em relação ao vírus, o que a China fez de positivo para, vamos dizer, superar a parte mais difícil dessa contaminação? Eu acho que o que ela fez de mais importante foi testar, fazer o teste, ter uma noção, ter dimensão da epidemia que eles estavam vivendo naquela época. E isolar as pessoas no momento certo. Isolar, eu não sei, eu não posso dizer se eles isolaram no momento certo ou não, mas eles têm noção da dimensão da epidemia deles. Eles têm noção do momento de abrir a fronteira deles, porque eles passam a não ter mais casos positivos. E isso é uma coisa que nós temos que ter como exemplo. Porque eu acho que vai ser muito difícil a gente tomar uma decisão de isolamento social, de suspensão, pausa da economia, de suspensão da economia e não ter um parâmetro de quando isso vai se normalizar, quando voltar ao normal. A gente não tem ideia da nossa epidemia hoje e se nenhuma atitude, eu acho assim, a atitude já foi tomada, né? O Ministério comprou 10 milhões de testes, que vão ser distribuídos, mas a gente precisa ter em mãos isso para a gente começar as ações, para que a gente teste, para que a gente tenha a ideia da nossa epidemia, para que a gente saiba o momento certo de se tomarem as atitudes. Suspender, isolar, parar tudo, parar a economia e que momento voltar. Eu acho que a gente tem que ter esse resultado, essa noção, né? E hoje em Votuporanga, quais pacientes estão sendo testados? Hoje a gente segue as regras do Ministério da Saúde. Então, nós testamos os pacientes graves que estão internados no hospital e os pacientes em UTI e os profissionais da saúde que têm sintomas respiratórios. Hoje, essas 3 populações são as que são testadas. O nosso fluxo de exames, a coleta de exame é feita na cidade de Votuporanga, é enviada até São José do Rio Preto e de São José do Rio Preto é enviada para São Paulo. Nosso laboratório de referência hoje ainda é o Instituto Adolfo Lutz, e a gente depende do laboratório em São Paulo para soltar os resultados dos exames. Quanto tempo isso tem demorado? Olha, desde o primeiro, a gente recebeu poucos resultados até hoje, de acordo com todos que a gente fez, mas hoje a gente tem 7 resultados negativos, então esses resultados já saíram, mas comparado com todas as amostras que a gente colheu, o nosso tempo está de quase 15 dias de espera. Né? E não posso nem falar isso assim, é 15 dias de espera, não sei, pode ser que semana que vem esse tempo aumente,
Pode ser que semana que vem esse tempo diminua, pode ser que semana que vem o teste chegue. É uma novidade todo dia. É um dia de cada vez, né? É um dia, exatamente, é um dia de cada vez. Por que que os Estados Unidos, Itália, Espanha estão sofrendo tanto com essa doença? O que que a gente pode tirar de lição? Eu acho que dessa pandemia nós vamos tirar boas lições de comportamento. Eu acho que daqui para frente as pessoas vão tomar mais cuidado com a própria higiene, com os cuidados com sintomas gripais, com higienizar a mão, com cuidados dentro de casa. Eu acho que muita coisa boa a gente vai aprender, mas a gente está aprendendo com um preço muito alto, né? Muita gente morrendo, a gente vê famílias, pessoas morrendo sozinhas, famílias impedidas de estarem com seus familiares, enterros sem a presença de ninguém, médicos, enfermeiros, técnicos, administradores, profissionais que envolvidos diretamente com a pandemia. Você vê o desgaste físico, emocional. Então, eu acho que a gente está pagando um preço muito alto para aprender uma coisa que a gente deveria ter aprendido já há muito tempo. Eu acredito, Fabiola, que, acho que nós vamos falar Brasil, nós vamos ter que rever a nossa política de saúde, política de habitação, saneamento básico. Né? Se nós pararmos para ver a forma de transmissão do Covid-19, e se nós transferirmos isso para uma favela, eu volto a falar, é extremamente preocupante. Né? Nós temos aí inúmeras doenças transmitidas pela falta de saneamento básico. Então hoje, em 2020, acho que nós vamos ter que repensar, não dá para admitir cidades sem saneamento básico, sem água e esgoto tratado. Tem gente que ainda não acredita, que ainda acha que não vai acontecer, que ainda não acredita. Então, talvez aquela sensação, né? A epidemia está lá na China. Não, isso não vai acontecer aqui. Então, aí na hora que acontece, já talvez seja tarde demais. Não dá para a gente saber. Eu acho que é difícil a gente julgar. E não dá nem para a gente saber o que nós vamos viver. Porque eu acho que ainda não chegou aqui, do jeito que chegou nos outros lugares. Mas é uma epidemia que realmente, assim, é uma pandemia realmente, né? Então, eu não sei se dá para a gente dizer se nós não vamos errar. Doutora, dentro dessa questão de herança boa que essa crise vai nos deixar, o que vocês imaginam, a questão de investimentos em saúde? Será que vai começar a ser levado mais a sério? Teremos um aumento disso? Como vocês veem essa situação hoje? Eu quero ser muito otimista de achar que depois disso que a gente viveu, que se tenha mais investimentos na área da saúde, sim. Que se tenham protocolos melhores, que se tenha incentivo à pesquisa no Brasil, para que a gente consiga desenvolver técnicas, vacinas, protocolos que melhorem a saúde, que exista investimento em infraestrutura, principalmente, né? Que tenha investimento na prevenção. Então, eu acho que a gente tem capacidade de mudar, a gente tem material humano para isso, a gente tem excelentes profissionais no Brasil que têm capacidade para melhorar isso. A gente só precisa de boa vontade, né? Então, eu acho que isso serviu como exemplo e eu espero muito que o Brasil melhore depois dessa pandemia. Mas a gente já viveu algumas outras e a gente não viu mudanças muito drásticas, não. Mas eu quero ser otimista. Fabiola, eu espero muito que... Né, eu falo que a gente sempre aprende em cenários de crise. Né? Momentos que eu mais aprendi na minha vida foram nas dificuldades. Né? Sempre falo isso. Falo isso em casa. Agora, eu acho que se tem uma área que nós não podemos cortar, de forma nenhuma, verba, é na saúde. Tem a fala de um grande amigo nosso que ele diz sempre o seguinte, que a única certeza que nós temos é que todos nós morreremos. Essa é a única certeza. E para morrermos, exceto se tivermos uma morte súbita, a maioria das vezes passaremos por um hospital, na imensa maioria. Que a gente possa, nessa crise, aprender que nós precisamos
dar sustentabilidade para os hospitais, porque não basta, Fabíola, você construir paredes e trazer um aparelho. Tem que ter o custeio disso. E o custeio é caro. Saúde é cara. Se nós ligarmos saúde com saneamento básico, por exemplo, quantas doenças poderiam estar sendo evitadas se tivéssemos ambientes melhores? Uma estrutura social, Estrutura né? social melhor, Uhum. né? Sim. Então, eu espero muito que parte das verbas retomem principalmente para pesquisa. Né? Nós temos hoje alguns estudos chefiados pelo Grupo de São Paulo, junto ao SUS, junto ao governo federal, que são estudos epidemiológicos, são estudos que vão mostrar a nossa realidade e vão ajudar a enxergarmos melhor esses pacientes e podermos tratar melhor. Sim. Pesquisas em vacinas, como a Thalita falou, o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Tecnologia de informação que possa trazer para nós algo mais palpável e que a gente possa enfrentar não só essa, como outras doenças que virão, porque outras doenças virão. Você termina uma, vem outra, você termina outra. É assim. É o curso natural, É né? o curso natural, Sim. mas para que a gente possa estar, Fabíola, mais preparados, né? Do Doutora, ponto de vista que envolva o cenário como um todo, não é? E educação, né? Educação, nós precisamos de educação. O país carece, né, de rever a questão da nossa educação, a educação como um todo. Doutor, para finalizar, uma última pergunta quanto ao cenário do Brasil hoje. Nós estamos aqui, como eu comentei, dia 27 de março. Conseguimos, como o termo que está né, todo mundo fala, conseguimos achatar essa curva da doença? Como é que está isso hoje, doutora? Eu acho que a gente está num cenário hoje previsto. A gente sabia que os casos iam começar a aparecer, a gente sabia que a gente ia ter pacientes graves nessa fase. Essa fase ainda está muito concentrada na cidade de São Paulo mesmo. A gente tem muito mais casos lá na capital, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Então, a gente tem a concentração nas capitais, mas a gente sabia que isso ia acontecer. Eu acho que a gente está num cenário previsto. Falar que a gente conseguiu achatar a curva, eu acho um pouco cedo. Eu não sei dizer se a gente já achatou essa curva. Eu também não quero ser falar, todas as medidas que tomamos foi um sucesso absoluto, porque a gente não tem essa noção. Como eu mesmo disse, a gente não tem noção da nossa epidemia ainda, do nosso contingente de infectados, a gente não tem essa noção. Então, eu acho que achatar a curva é um pouco cedo para dizer, mas eu acho que a gente está num cenário previsto. Não pegou a gente de surpresa. Acho que a gente já estava se preparando para receber esses pacientes. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo. Tem muita gente muito preocupada, tem profissionais de saúde muito dedicados, que a gente sempre elogia muito. Eu gostaria que a senhora deixasse agora uma mensagem final. A mensagem que eu queria deixar, eu queria pedir para a população compreensão, paciência, porque é tudo novo, até para nós, profissionais de saúde. É novo para as administrações públicas, é novo para tudo. Todo dia muda alguma coisa. E nós fizemos um juramento de defender a vida e defender a qualidade dessa vivência. Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que compreender, a gente tem que seguir as orientações passadas pelas nossas autoridades de saúde. E porque a gente tem sido atacado, né, de uma forma injusta. E a gente queria muito, assim, eu queria muito pedir paciência e compreensão. E que a gente tire dessa epidemia que nós vamos viver boas lições. Que a gente melhore, que a gente se reeduque, que a gente tenha novos hábitos, para que a gente evite novas infecções. Certo, doutor? Eu gostaria, finalizando, que nós pudéssemos aprender, que nós pudéssemos desenvolver a empatia cada vez mais, né? Se colocar no lugar do próximo, realmente, na essência da palavra, o que as pessoas estão sentindo, para que a gente possa ter uma dimensão maior ainda dessa crise.
volto a reforçar o que a Thalita colocou, nós temos as nossas instâncias superiores, nós temos o Ministério da Saúde, né, que nos guia, que nos orienta, né, que a gente possa obedecer, que a gente seja obediente, que a população entenda o sentido dessa obediência. Sabemos que não é fácil, sabemos que a crise econômica ela já está aí e vai ser sentida no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Eu acredito que se nós obedecermos, seguirmos as recomendações, fizermos a tarefa de casa direito, nós vamos passar mais rápido. Quanto mais rápido nós passarmos e essa curva estiver realmente achatada, menor será a repercussão que vai ter, não tenha dúvida, já está tendo demissões e tudo mais. Mas nós precisamos passar por ela. E para que nós possamos passar, tem momentos que a gente tem que realmente obedecer, né? Que as pessoas sejam solidárias. Nós vamos precisar de muita solidariedade, muita compreensão, muito amor, sem o abraço, mas um amor do coração. Aquele amor real, aquele amor verdadeiro, para que a gente possa sair da melhor forma possível. Nós não precisamos de uma bomba atômica para separar potências, né? Para derrubar bolsas. Um vírus pode fazer isso. Um vírus está fazendo isso. Que a gente possa realmente revisitar os nossos posicionamentos, né? Acho que se reinventar como ser humano, para o ser humano. Tá certo, doutor. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Doutora Thalita também, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada. Infelizmente, temos que terminar o programa, mas a gente espera que tenha te ajudado, o pessoal aí de casa, a esclarecer essas dúvidas. Continue acompanhando a programação da TV Unifev, que está toda especial e voltada à cobertura dessa pandemia, e a gente espera que ajude com essas informações. Então, o Coletiva fica por aqui. A gente volta logo mais. Acompanhem também os nossos programas nas redes sociais. Até a próxima!